Olá! Em 2016, o Brasil e a América do Sul sediam pela primeira vez os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Realizados no Rio de Janeiro, os Jogos contam com a participação de cerca de 10 mil atletas, de mais de 200 países. Tendo em vista a importância desse momento, a URGS TV apresenta uma série chamada Dimensão Olímpica. Ao longo de diversos programas, conversaremos com profissionais de áreas como educação, sociologia, engenharia, educação física e também com treinadores esportivos. No programa de hoje, conversaremos com Alexandre Nunes, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da URGS. Ele falará sobre a evolução histórica e de que modo é feito o controle de doping. Acompanhe! Então, professor, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer ao senhor por ter aceito o convite de participar do programa Dimensão Olímpica. O uso de substâncias ou métodos capazes de aumentar o desempenho são considerados como doping, né? Qual a evolução histórica do doping? Como e onde ele surgiu? Quais foram os primeiros métodos a serem utilizados? Bom, na verdade, a ideia de melhora de rendimento usando substâncias, ela não é necessariamente doping, né? A gente chama de recursos ergogênicos quando um treinador, um médico, uma equipe busca melhorar a performance do seu atleta. E são permitidos usos de métodos variados, de substâncias, inclusive medicamentosas. A lista de substâncias proibidas, ela é regulada por uma entidade internacional que chama Agência Mundial Antidoping, a sigla é o WADA, né? Somente o uso destas substâncias que estão nas listas e dos métodos proibidos é que é considerado doping. O doping surge a partir, o controle de doping, melhor dizendo, ele surge a partir dos eventos, de uns mega eventos, como os Jogos de Roma em 1960, quando teve um atleta que morre após uma prova. E aí o Comitê Olímpico Internacional se preocupa, vai ver por que esse atleta morreu. Esse atleta era um ciclista, era o Kenneth Jensen. Ele morreu porque ele caiu numa prova de ciclismo de estrada e foi feita a autópsia. Ele tinha lá, no sangue foi encontrado algumas substâncias que eram perigosas, né, como anfetaminas, cocaína. E aí vem a ideia de, então precisamos limitar. Em 64, a Olimpíada do México, de Tóquio, foi a primeira tentativa de fazer um controle de doping, mas não estava regulamentada. Então, de fato, o primeiro controle de doping num evento internacional foi os Jogos Olímpicos do México, em 1968, e os Jogos Olímpicos de Inverno de Grenoble. Esses jogos marcam o início do controle de doping, mas até então era um controle que tinha muita dificuldade, não tinha uma unificação de substâncias, nem de métodos, e nem era um laboratório adequado para esse tipo de controle. Isso evolui muito e a partir dos anos 2000, desde 99, que é criada essa Agência Mundial Antidoping, a gente passa a ter um controle muito mais rigoroso, unificado, lista de substâncias e métodos, laboratórios credenciados por essa agência, e isso vem a colaborar para o desenvolvimento do esporte, até porque nesse período o esporte se torna uma coisa muito mais profissional. A ideia original do Coubertin de criar um esporte olímpico amador, ela já caiu por terra já há muitos anos, né? Então, o esporte hoje, para os atletas e para as equipes multidisciplinares, para a mídia, para tudo que envolve um mega evento como os Jogos do Rio agora, é um evento profissional, extremamente profissional. E com isso faz com que tenha muito dinheiro envolvido e leva os atletas e os seus treinadores, os seus países, a buscarem recursos muitas vezes ilícitos para as melhores performances, já que eles representam grandes patrocinadores também. Esses recursos ergogênicos, eles então não são considerados como doping. Qual a diferença do doping para eles? Todas as substâncias que não estão na lista da WADA são permitidas. Existe uma lista que é atualizada anualmente, sai um draft dessa lista, um rascunho em outubro, e a partir de 1º de janeiro de todo ano, a lista entra em vigor até 31 de dezembro. Então, o profissional que trabalha com atleta, tanto o professor de educação física, o treinador, o médico do esporte, o nutricionista, ele precisa necessariamente estar atualizado, saber quais as substâncias são permitidas e as que não são permitidas. Uma substância que está na lista, ela é uma substância proibida. Ela pode sair da lista e deixar de ser proibida. Por exemplo, até 2003, a cafeína era uma substância que tinha uma limitação, ela estava na lista. Os Jogos Pan-Americanos de 2013, em Santo Domingo, vários atletas ganharam e perderam medalhas em função disso, por cafeína. Em 2004, em Atenas, já
não teria sentido. Então precisa estar atualizado com o conceito de quais as substâncias que estão na lista. Como é feito esse controle de doping? Houve uma evolução desse controle? Sem dúvida. O controle de doping, basicamente, ele é feito com substâncias orgânicas do atleta, que são urina ou sangue. Um controle pode ser feito só de urina, só de sangue ou urina e sangue. E depende muito do tipo de substância que tu está procurando, né? Mas o exame de urina é o mais comum. Existem duas situações em que o atleta faz o exame. Uma situação é em competição e outra situação é fora de competição. Em competição, como está dizendo, é quando o atleta sai da sua prova. Qualquer exame feito até 12 horas antes de uma prova e logo após a prova é o exame em competição. Tem um grupo de substâncias, todas as substâncias são proibidas em competição. Normalmente esse atleta sai da beira do tatame, da piscina, ou da quadra, ou da pista e vai diretamente para a sala de controle de doping. Ele é escoltado a partir do momento que ele saiu da quadra. Saiu da beira do tatame, ele já é notificado, preenche uma notificação e vai para a situação de controle de doping. O controle fora de competição é diferente. Em primeiro lugar, as substâncias não são as mesmas. A lista não possui fora de competição alguns grupos de substâncias, como estimulantes, narcóticos. São substâncias que eventualmente um médico pode utilizar quando o atleta não está em competição. E fora de competição é um momento difícil às vezes para o atleta, porque ele tem que disponibilizar os seus horários em todos os locais. Um exame de fora de competição pode ser feito em casa, na faculdade, no trabalho ou nas férias. Então o atleta de alto rendimento ele tem que preencher o que chama whereabouts, o paradeiro, com todo o seu dia, 7 dias por semana, 24 horas por dia, onde é que ele vai estar. E nesse momento ele poderá ser controlado. Ele vai fazer um exame que chama de fora de competição. Então são duas situações, 2 tipos de exame e 2 tipos de substância biológica, que são a urina ou o sangue. Quem são os profissionais que participam desse controle? Como eles são selecionados? Como eles são escolhidos? Assim? Bem, isso é tudo registrado na Lei Internacional do Controle de Doping, que chama Código Mundial Antidoping. O Código Mundial Antidoping ele foi criado em 2003, entrou em vigor em 2004 e vem sendo modificado periodicamente. O último código que está em vigor hoje ele é o Código de 2015, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2015. Inclusive, este código ele foi reconhecido pela Unesco. Então, todos os países signatários da Unesco, inclusive o Brasil, eles se obrigaram a utilizar o código como lei no seu país. Esse é o código que rege essa orientação. Por exemplo, existe uma entidade que é chamada de Sample Collection Authority, que é a entidade que pode coletar as amostras. E isso depende da situação. Por exemplo, um jogo olímpico, como agora o Rio 2016, nós temos como Sample Collection Authority o Comitê Olímpico Internacional. Então, para o Comitê Olímpico Internacional, para esse evento, quem determina quem são os oficiais de controle de doping é o Comitê Olímpico Internacional. Quando existe um campeonato mundial, por exemplo, a autoridade de coleta de doping é a Federação Internacional daquela modalidade. Então tem lá o Campeonato Mundial de Futebol, é a FIFA, de natação, é a FINA, né? De judô, é a IJF. Então essa é a Sample Collection Authority. Eles é que determinam quem vai fazer esse controle. Os laboratórios é que são todos credenciados pela UADA. Para fazer um controle de doping oficial, precisa usar laboratórios que são credenciados, equipamento que é o reconhecido, normalmente se usa um kit fabricado na Suíça, que é o Berlinger, e oficiais de controle de doping que sejam determinados pela Sample Collection Authority. Essa é a situação. Então depende da situação. Cada país também tem, alguns países têm, uma agência nacional de controle de doping. Essa é a agência que faz os controles de doping no país. Então ela se responsabiliza por aqueles controles nacionais. O Brasil tem uma agência e ela certifica os seus oficiais também. Então, para a agência brasileira, tem um grupo de oficiais de controle de doping. E algumas empresas privadas no mundo, as mais conhecidas são a IDTM, que é uma empresa sueca, que é a International Doping Test Management, e tem uma outra que é a Claridion, elas têm os seus oficiais. Para essas empresas, quem pode trabalhar são os seus oficiais. Eu te digo porque eu já trabalhei com uma dessas empresas, foi a IDTM, então tu faz lá o curso da IDTM,
recebe o teu certificado, a tua carteirinha. Então depende da situação. Mas sempre são pessoas que foram formadas e qualificadas para exercer aquela função. Como é feita a coleta, a análise e a divulgação do resultado desses exames? Bem, a coleta é um procedimento relativamente simples, que consiste em identificar o atleta, que é selecionado de acordo com a regra da Federação Internacional, se é um fora de competição, se é um em competição. Se for um fora de competição, pode ser selecionado tanto pela Federação Internacional, quanto pela UADA, quanto pelas organizações nacionais. E aí ele vai determinar se ele vai fazer um exame de sangue e urina, conforme a gente já conversou. Então ele vai até a sala de controle e ele tem que doar a sua quantidade de urina, que é o mínimo de 90 ml, ou então o sangue. E isso é enviado para um laboratório. Esse laboratório tem que ser credenciado. Atualmente, o Brasil tem um laboratório que a gente pretende utilizar para os jogos, mas que foi descredenciado recentemente. Então nós não temos nenhum laboratório no momento credenciado. Nós temos a perspectiva de credenciar o laboratório do Rio de Janeiro, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos. Senão, tu tem que mandar para um laboratório que seja credenciado, porque as análises são muito rigorosas e tem que ser muito fidedignas, né? Elas têm que permitir que o atleta tenha todos os seus direitos assegurados e que jamais só cometeu uma injustiça de condenar um atleta pelo uso de uma substância que ele não utilizou. Tá? Foi isso que causou o descredenciamento do Laboratório do Rio. Mas sendo feito o procedimento que a gente chama de standard, né, o ISTI, é o International Standard for Testing and Investigation, tem um standard que está descrito no código, portanto, pessoas credenciadas, laboratório credenciado, de acordo com o procedimento estabelecido, porque é padrão, os atletas fazem seus exames e aí são julgados também de acordo com o código. Então existe uma punição conforme o tipo de substância e também conforme a forma como o atleta se coloca em relação a essa substância, se ele consegue identificar como a substância chegou no corpo dele, se ele reconhece que ele usou substância, ou se ele acha que ele não usou, ou se ele usou indevidamente porque desconhecia ou porque não tinha conhecimento, como é o caso de algumas contaminações. Então a punição pode variar bastante, desde uma simples advertência até uma punição de alguns meses, ou 8 anos, ou ainda, se for uma reincidência, o cara pode ser excluído da prática do esporte de competição para sempre. E em casos de esportes coletivos, prejudica um grupo como um todo, essas punições? Depende da situação, mas pode sim. Aí depende do número de atletas que vai ser pego no time. O atleta pode ser punido, o time pode ser punido, ou os dois, depende da situação. Não só nos esportes como voleibol, futebol, que vem à mente, mas, por exemplo, na ginástica olímpica. Tem uma equipe, tem uma competição por equipe, ou no judô, uma competição por equipe. Na Olimpíada não tem equipe, mas no Mundial tem. Então depende da situação e do número de atletas que vai ser punido. E de que maneira a tecnologia auxilia ou prejudica esse controle de doping? A tecnologia e a ciência sempre melhoram. Agora, se as pessoas que não têm ética utilizam a ciência para burlar, né, a tecnologia para burlar um sistema, como infelizmente a gente está acostumado a ver, o nosso país tem exemplos infelizes, né, nesse sentido, isso pode acontecer e pode se usar a tecnologia para conseguir um resultado falso, né, ou enganar por muitos anos. Tivemos alguns casos clássicos, a mídia cobriu muito o caso do famoso ciclista americano Lance Armstrong. Durante 8 anos ele foi multicampeão e no final foi flagrado no doping, foi excluído do esporte, perdeu todos os seus títulos, perdeu o seu dinheiro, mas ele durante muitos anos ele conseguiu, né? Infelizmente tivemos casos também no Brasil, assim, né? Um caso famoso foi daquela nossa campeã pan-americana de 2007, dos Jogos do Rio, a nadadora Rebeca Guzmão, que também ela e seu treinador e a sua equipe multidisciplinar protegiam, enganavam o sistema, mas ela foi excluída do esporte porque o sistema conseguiu acabar com a farsa e pegou ela no substância. Então eu acredito que a tecnologia, respondendo, só ajuda o esporte e o ser humano de um modo geral. E em caso de substâncias que são utilizadas para uso terapêutico, como que é feito esse controle, essa permissão deles usarem? Na verdade, toda substância, quase toda é usada como uso terapêutico.
A questão é se ela está na lista ou não. Se ela está na lista, ela não pode ser usada. Mas existe uma situação, então a pergunta é inteligente, porque existe uma situação que ela não é comum, ela é incomum, mas ocorre, que é uma necessidade do uso de uma substância que consta na lista. Nesse caso, quando é uma necessidade médica e não existe outra situação, então o médico solicita para a entidade responsável uma isenção de uso terapêutico. Ele preenche um formulário, apresenta a documentação, essa isenção é enviada para a Federação Internacional responsável, nos atletas de nível internacional, ou para a Organização Nacional responsável para os atletas de nível nacional. E essa organização tem um comitê que estuda a solicitação e aprova ou não. Então é possível que um atleta use uma substância que está proibida e ele tenha uma permissão excepcional para a utilização. Nesse caso, o laboratório identifica a substância, mas na hora de dar o caso como positivo ou não, ele também, a Federação Internacional, tem lá a autorização do atleta, né, que é essa isenção de uso terapêutico. E aí está correto. Mas nesse caso não traz nenhum tipo de vantagem comparado aos atletas que não usam essas substâncias? É por isso que isso é analisado por uma comissão com um grau de conhecimento bastante relevante, né? Sem citar o nome de atletas, tinha um atleta brasileiro que perdeu um testículo por uma doença e ele usava testosterona. O esporte dele nem precisava esse tipo de ação, mas ele era obrigado a usar por uma questão de saúde. Então ele consegue uma isenção de uso terapêutico, porque senão a vida dele ficaria com muitas dificuldades. Então é possível. Outras substâncias são possíveis para indivíduos com doenças crônicas como asma, que eu não poderia usar, porque eu não sou asmático, mas esse indivíduo, quando faz a solicitação e recebe a autorização, ele pode utilizar a substância. E o uso de doping está associado à pressão familiar, midiática, econômica, né? Assim como com os patrocinadores. O que mais que pode estar associado à utilização de doping pelos atletas? Bem, seriam vários fatores, além dos que tu citasse. A gente acredita que existe também um grupo de pessoas que por uma questão de má formação ética, sempre buscam burlar o sistema, não importa qual é o sistema. Ele rouba no jogo, né? Ele verifica que ele cometeu o erro no campo, mas ele esconde, ele faz gol com a mão e diz que não bateu com a mão, enfim. Esse tipo de pessoa, normalmente ele já tem um desvio ético, né, na sua conduta. Então, para ele, provavelmente usar uma substância proibida também é uma coisa aceitável. Mas o que a gente considera mais importante, e o Código Novo de 2015 ele é muito rigoroso, é que numa equipe multidisciplinar todos são responsáveis. E hoje, tanto o treinador, quanto o médico da equipe, quanto o dirigente, todos podem ser responsabilizados e punidos. A gente não acredita que o atleta de alto rendimento hoje faça essas coisas sozinho. A base começa aqui, ó, onde tu está vendo aqui, ó, esses menininhos aqui, estão começando sua atividade. E aqui que a gente começa a ensinar. A etiqueta, essa que eles estão aprendendo ali agora, para entrar no tatame, faz parte da ética e da disciplina. Se o professor, como é o caso aqui do professor Rodrigo Truz e da professora Mary, eles são rigorosos com o aluno aqui nesse começo e vão levando assim, dificilmente esse aluno vai desvirtuar, né? Se o professor não dá bola para esses pequenos detalhes na base, na sequência, quando a busca do rendimento é a coisa mais importante, aí ele não segue esses preceitos. E que prejuízos a utilização de doping pode trazer para o atleta? Não só em questão de saúde, mas como prejuízo na competição, no modo geral, e vantagens comparado aos outros competidores? Bem, o fato é que algumas substâncias, embora elas podem ser prejudiciais, potencialmente prejudiciais ao atleta, elas podem melhorar a performance, sem dúvida. E essa melhora de performance, se ela não for punida, ela causa prejuízo para os outros. Um atleta que tem mais ou menos o mesmo nível de um outro pode ganhar, e pode ser a diferença entre ser uma medalha de ouro e não ganhar medalha nenhuma. Então as substâncias podem ter melhora de performance, sim, embora no futuro talvez elas causem um prejuízo de ordem física. Por isso a questão, talvez principal, seja a questão ética, porque é indiscutível que muitas substâncias melhoram a performance. E existe essa lista que é
tomada, é elaborada, levando em conta as questões de saúde, ou seja, substâncias que podem causar prejuízo à saúde do atleta, ou substâncias que podem causar prejuízo à saúde do adversário. Por exemplo, quando tu usa uma droga psicoativa, que modifica o teu comportamento, te torna muito agressivo ou com menos responsabilidade sobre as tuas ações. Nesse caso, tu causa prejuízo, ou pode causar prejuízo para o teu atleta, a segurança ou a vida, né? Então, existem situações, cada substância tem uma característica. E essa característica, essas alterações comportamentais, muitas vezes provocadas por substâncias, elas também são motivos para essas substâncias serem incluídas na lista de proibidos. Então, como o senhor mesmo disse, na proposta original do movimento olímpico, os Jogos Olímpicos seriam uma grandiosa festa, né? De momentos de confraternização entre os povos e internacionalização do esporte com o objetivo de popularizá-lo. Hoje, com a comercialização, até mesmo do revezamento da tocha olímpica, nós vemos que se perdeu isso com o tempo, né? Por que os atletas se submetem a isso? Eles teriam chances de continuar no esporte sem esses patrocinadores? Essa é uma boa pergunta, Jennifer. Eu não tenho essa resposta, mas eu acho que essa foi uma tendência da sociedade. Os atletas eles vieram juntos com essa proposta. As gerações passadas, especialmente no esporte brasileiro, década de 70 e 80, tinham muita dificuldade de praticar esporte porque não tinham condições financeiras. Somente projetos sociais tipo esse aqui que você está vendo é que permitem que crianças pobres, que não podem frequentar um clube, consigam se divertir, embora façam barulho, durante as atividades. E o esporte moderno, ele injeta muito dinheiro e permite que muitas pessoas, embora tenham que ter qualidades físicas superiores, consigam praticar no alto rendimento. Então eu não diria que é um problema, né? E eles podem não se submeter, eles podem fazer essa escolha, né? Eles é que optam por ganhar mais dinheiro, né? E o Brasil é um país, por exemplo, que às vezes a mídia não cobre, mas investe muito dinheiro no esporte. É um país que investe bem forte no esporte. Talvez não invista tão bem quanto a gente gostaria, mas investe bastante. O governo brasileiro investe muito no esporte. O Comitê Olímpico Brasileiro é muito organizado e investe muito no esporte. Os atletas que estão nesse evento, nos Jogos Olímpicos, são atletas profissionais. Todos têm uma grande estrutura de treinamento, os melhores equipamentos, excelentes treinadores, equipes multidisciplinares. Já se foi o tempo das vacas magras que os atletas não tinham, os desse nível. Na base é que nós temos problema ainda, né? O menininho que está começando, a menininha que está começando, que ainda não tem resultado. Mas os que têm resultado, que já vão participar dos Jogos Olímpicos, fizeram um grande sacrifício, mas agora eles já estão bem. No Brasil, eles estão bem. Então, professor, as minhas perguntas eram essas. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? E o que eu queria dizer é que esses jogos vai ser um sucesso, com certeza vai ser um sucesso. Ele já é um sucesso. E que o povo brasileiro deve ficar orgulhoso de conseguir realizar um evento desse nível. Mas que, infelizmente, esses jogos ele não vai solucionar os problemas do Brasil, como muita gente espera, né? Os problemas que a gente tem, eles são oriundos de muitos anos atrás. Nossos problemas clássicos são a falta de segurança, basicamente educação e saúde. Infelizmente, os jogos não vêm com esse objetivo e nem com essa condição. Nós é que temos que resolver esse problema, né? E os nossos problemas mais frequentes agora, mais recentes, digamos assim, que a gente tem muita cobertura de mídia, de corrupção, de incompetência, os jogos não vêm para resolver isso. Isso é a gente que tem que resolver, né? Eu só lamento que talvez o Brasil, e na minha área, nós profissionais da educação física, talvez não tenhamos, ou certamente não aproveitamos ao máximo esse mega evento para transformar um pouco a educação e a cultura do nosso país, especialmente a cultura esportiva. Poderíamos ter utilizado isso e utilizamos, na minha opinião, de uma maneira muito tênue. Foi muito menos do que deveríamos. Mas isso, mais uma vez, não é um problema de quem está organizando os jogos. É um problema nosso. É um problema de quem coordena os cursos de educação física, os cursos de medicina e os cursos de educação no Brasil. É usar o mega evento para possibilitar isso, fazer a inclusão, né?
Eu tenho certeza, por exemplo, que essa escolinha que tu está vendo aqui de menininhos, eles estão aqui no judô, porque eles já sabem que o judô vai estar nos jogos. Senão, talvez eles não soubessem o que era o tal do judô, né? Eles sabem. E aí eles vêm para cá, para buscar essa informação. É isso que a gente quer. É isso que a gente deveria. A gente utiliza esse meio para promover a educação, para promover o crescimento pessoal, individual e a inclusão, né? Essa é a ideia. Isso aqui é um projeto educacional, com verba do Ministério da Educação, né? Com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e usando as crianças da escola pública municipal. A gente usa só essa propaganda da mídia aí dos Jogos Olímpicos. Esses meninos estão longe do Rio de Janeiro. Talvez vão ver só na televisão, mas um pouco eles estão aqui por causa disso. E é isso que a gente poderia utilizar. Então a minha mensagem é de otimismo, né? Que nós temos que aproveitar esse momento como professores, como professor que eu sou e vocês da mídia, cobrir de maneira adequada, simpática. O Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, vai receber muito bem e a gente vê a mídia cobrindo coisas assim que são ruins, mas que não refletem exatamente o que eu estou vivendo atualmente, que eu estou no Rio de Janeiro muito mais tempo agora, que eu estou trabalhando no comitê organizador. Eu acho que a gente tem que ser positivo em relação ao nosso país. Resolver nossos problemas internos internamente, mas o que a gente quer mostrar para o mundo aqui é um país organizado e competente, né? Como eu acho que a gente conseguiu fazer na Copa de uma certa forma, né? A impressão dos estrangeiros que vieram à Copa aqui parece que foi boa, muito melhor do que nós esperávamos, né? Então, assim como teve Copa e foi interessante, foi bom, vai ter jogos, vai ser um grande evento. E se não for melhor, é por culpa nossa, né? Eu me sinto corresponsável por tudo aquilo que a gente deixou de fazer. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer uns grandes jogos aí para fazer com que o Brasil cresça e melhore um pouquinho. E o resto é a gente que tem que fazer. Então tá, professor, muito obrigada pela nossa entrevista. Tá bom, obrigado, Jennifer.